a uma vida de unidade na igreja. A unidade é fundamental. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 1, do versículo 10 até o 17. Assim como eu falei pela manhã, o sermão é um pouquinho mais extenso do que o normal, mas você pode ficar tranquilo que termina hoje, né? Pela graça do Salvador, termina hoje, a gente pode ficar tranquilo. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 10 a 17, nos diz o seguinte, o texto das Escrituras Sagradas: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e como sempre rogamos ao Senhor, de fato nós confiamos que precisamos do auxílio do Teu Espírito, para que nós não apenas entendamos essa palavra, mas que essa palavra seja a Sua verdade para nós, transformando o nosso coração. Agora, Deus, em que nós vamos meditar, nós vamos estudar as Escrituras, fala conosco por meio da Tua palavra. Edifica o nosso coração, confronte pecados que precisam ser confrontados e nos traga o consolo do céu na certeza da graça de Cristo Jesus. É assim que nós oramos, no nome do amado. Amém. Eu sempre gosto de começar os sermões com perguntas. E essas perguntas não são meramente retóricas, elas têm um objetivo. Além de levar você a pensar acerca daquilo que vai ser dito, acerca daquilo que nós vamos meditar, eu também gostaria muito que, durante esse pensar, que você fosse imaginando de maneira bastante prática como você participa dessas questões no meio da igreja. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje é como eu e você, ou como você em particular, temos colaborado, ou você tem colaborado para a comunhão da igreja. A comunhão da igreja, ela é uma construção feita a várias mãos. Ela não é uma obra solitária, ou que se realiza pelo esforço de uma pessoa só. Vou te dar um exemplo, para ser mais claro. Imagina que eu queira ter comunhão com você, mas você, por algum motivo, não aceite essa comunhão. Você não quer estar junto comigo. Eu quero ir na sua casa, você não quer me receber. Eu convido você para vir na minha casa, você não vem. E por mais que eu queira desenvolver um relacionamento mais profundo com você, a partir do momento em que você nega, esse relacionamento ele está rompido. Talvez nós não brigamos, talvez nós não tenhamos nenhum tipo de rixa entre nós, mas perceba que a comunhão verdadeira, ela não é possível ser construída por apenas uma pessoa. Há que se ter uma resposta. É algo relacional. Na verdade, só o fato de não colaborarmos na construção da comunhão no meio da igreja, já nos torna, ou melhor, já torna a tarefa de construir a comunhão algo mais difícil. Lembra que eu falei? Eu quero chegar perto de você, você não quer chegar perto de mim. Já se torna algo um pouco mais difícil. Você já ouviu aquele ditado, quem não ajuda atrapalha? Jesus ele afirma algo nessa mesma linha, lá no Evangelho de Mateus capítulo 12, 30, em Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Perceba que a ação de espalhar, ela está atrelada a simplesmente não ajuntar. Quando nós não participamos de maneira ativa da construção da comunhão, nós per si já estamos atrapalhando ou atravancando o processo da comunhão na vida da igreja. Isso já é um preocupante, já é um sinal de alerta para mim e para você. Agora a questão
ela toma uma dimensão ainda maior quando, além de não colaborarmos da comunhão, a causa da divisão na igreja será a falta de comunhão pela imposição de gostos pessoais, de inclinações pessoais, de percepções pessoais. E esse era um dos problemas que estava acontecendo ali com a igreja de Corinto. Não era apenas uma recusa à comunhão, era uma fratura na comunhão, era uma ruptura na comunhão. Uma das causas dos problemas da igreja de Corinto, dos problemas que aquela igreja enfrentava, e olha que nós vimos ali uma gama de problemas, e nós vamos nos aprofundar nisso. Era uma igreja que tinha dificuldade com o amor, tinha dificuldade com o culto, com o uso dos dons espirituais, com a Santa Ceia. Havia imoralidade sexual no meio daquela igreja. Havia irmãos levando outros irmãos na justiça. Ou seja, todos esses problemas, eles tinham praticamente uma raiz única, que era a falta da unidade na centralidade de Cristo no coração. Cada um daquela igreja, os membros, eles queriam perpetuar os seus próprios gostos, as suas próprias percepções, enquanto não focavam no principal para tratar os problemas mais sérios que eles estavam passando, que era a comunhão. A falta de comunhão era a causa de todos os demais problemas que estava vivendo aquela igreja de Corinto. E Paulo começa a tratar disso logo de início. Paulo, eu gosto muito da introdução da carta aos Coríntios, porque geralmente quando nós olhamos para aquela igreja, todos nós temos uma percepção direta de que igreja problemática, né? João Calvino, no seu comentário acerca da igreja de Corinto, ele diz que chega a ser assustador que alguém chame aquela igreja de Cristo. Mas Paulo começa os 3 primeiros versículos falando: meus irmãos, vocês são a igreja de Deus. Depois ele fala: vocês foram salvos por Cristo Jesus. Depois ele fala: vocês foram chamados à santidade. E a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo começa a dizer que Deus já derramou sobre essa igreja todos os recursos necessários para que ela viva de acordo com o chamado que recebeu. E só então, a partir do versículo 10, Paulo começa a tratar dos principais problemas dessa igreja. E ele já vai no início tratar do problema mais atroz, do problema que causava mais estragos na vida da igreja, que era a falta de comunhão. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é o fundador daquela igreja. Paulo fundou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, volta do ano 51 depois de Cristo. Está narrado lá em Atos capítulo 18, no versículo 18. Paulo, depois que fundou a igreja, ficou ali por muitos dias. Nós não sabemos exatamente o que significa esses muitos dias, um mês, um ano, não se sabe. Era bastante dias que não contou ali. O Lucas, o relator de Atos, ele não anotou isso. No ano seguinte, ou seja, depois de um ano que ele plantou a igreja de Corinto, ele foi para Éfeso, onde ele permaneceu por quase 3 anos. E ali, em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. É muito provável, nós vamos ver mais para frente aqui, se você for observar. Eu queria convidar você a ficar com a Bíblia aberta hoje, fica aí folheando aí. Dá uma de crente de Bereia, vê se o pastor não está inventando versículo. Porque tem gente que fica fácil a vida de muito pastor aí. Que o pastor fala: irmão, está lá e tal, a pessoa não conhece, e o versículo ele inventou. Não acredite, vá lá ver, conferir. Se você for observar no capítulo 5, no versículo 9, o apóstolo Paulo fala assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ou seja, muito provavelmente, antes dessa primeira carta aos Coríntios, que é uma carta oficial, que nós temos como canônica, uma carta inspirada, Paulo já havia enviado para a igreja de Corinto uma carta anterior. Paulo, ao enviar essa carta, ele trata de questões da imoralidade. Ele fala, inclusive, vocês precisam se separar dos cristãos que são imorais. Provavelmente ainda, essa carta continha um pedido de oferta. Lá no 16, do 1 ao 4, vai falar um pouquinho sobre isso. Paulo fala dessa oferta. E continha também nessa carta outras instruções relacionadas aos problemas que a igreja estava enfrentando. Porém, os problemas não diminuíram. Na verdade, o apóstolo recebeu um relatório posterior a esta carta, falando que a situação da igreja tinha piorado e que a igreja de Corinto estava sendo destruída por divisões internas, particularmente em resultado dos comportamentos de alguns irmãos que se viam mais espirituais e mais sábios do que os outros ali na igreja. O grande problema da igreja de Corinto, que dava origem a todos os demais problemas que estavam implantados naquela igreja, é que os irmãos de Corinto estavam divididos por causa das suas preferências pessoais.
A questão não era um problema teológico. Eles não estavam divididos porque, olha, levantou um herege na igreja e nós precisamos combater aquele herege. Ou então, o pastor que está atual na igreja andou pregando coisas que não são bíblicas, ou passou algum coaching por lá, ou alguma teologia da prosperidade. O problema deles não era teológico. Até porque, na verdade, eles tinham sérios problemas teológicos a serem tratados, dos quais eles comungavam. Dos problemas eles tinham uma certa comunhão. Mas o problema da igreja de Corinto é que as suas preferências pessoais estavam causando divisões, e estavam tirando o foco deles da pessoa de Cristo para a sua própria vontade. A igreja estava com problemas e enfrentava problemas, mas ainda assim era a igreja de Deus. De forma que Paulo exorta esses irmãos à correção. E Paulo faz isso de uma maneira muito amorosa. Lembra que eu falei de como Paulo constrói a introdução? Vocês são igreja de Deus, foram salvos, são chamados à santidade. Deus derramou sobre vocês recursos, mas nós precisamos tratar de alguns problemas que Paulo começa a tratar. E eu quero tratar com os irmãos hoje, eu quero expor para os irmãos 4 exortações que o apóstolo Paulo faz a essa igreja, inicialmente com respeito à vida de unidade. E a primeira dessas exortações é um apelo. Paulo apela àqueles irmãos a que vivam em unidade. No versículo 10 diz o seguinte: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Perceba, queridos, que Paulo inicia sua exortação, embora todo o processo que viesse pela frente seria algo bastante duro, mas ele inicia a sua exortação chamando aquelas pessoas de irmãos, irmãs, ou seja, irmãos espirituais. Paulo se considera unido àquelas pessoas por algo muito maior do que os problemas que eles estavam enfrentando, mas Paulo se vê unido àquela igreja pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, mesmo tendo sido informado dos problemas, ele reconhece que aqueles irmãos são chamados a essa comunhão. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, o versículo 9, que é o versículo anterior, diz que fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão no seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então Paulo apela, fala: meus irmãos, olha só, Deus é fiel e nos chamou. Nós estamos unidos pelo nome do Senhor Jesus, e por causa disso, nós somos chamados a compreender que essa comunhão em Cristo Jesus requer de nós unidade, harmonia, em vez de divisões e de rivalidade. Então Paulo começa a sua exortação com um tom extremamente pastoral. O apóstolo inclusive apresenta aqui um apelo à unidade. Ele não faz aqui necessariamente um mandado, ele não estipula aqui uma ordem, mas ele faz um chamado. Ele fala: irmãos, vamos lá, nós estamos juntos nessa. A fraternidade cristã é o fundamento desse apelo do apóstolo Paulo. Se Jesus Cristo, pela sua graça, os tornou a igreja de Corinto em um só corpo, e se eles são participantes de Cristo Jesus, então eles devem se transformar naquilo que eles já são. Olha que coisa bonita, vocês são igreja de Deus, vocês já foram salvos, vocês são chamados à santidade. Essa maneira com a qual vocês estão vivendo é contrária a essa vida de santidade. Então vocês, pelo nome do Senhor Jesus, precisam andar de acordo com a realidade do chamado que vocês receberam. Paulo usa a mesma linguagem na carta aos Efésios, a partir do capítulo 4, quando ele fala: agora eu rogo a vocês que vocês vivam de maneira condizente à fé que vocês receberam. E nessa exortação inicial de Paulo à unidade, ele usa 2 termos muito interessantes, que têm um significado muito profundo, em especial quando nós olhamos a língua original, o grego. Paulo ele usa divisões e união, divisão e união. O primeiro desses termos que Paulo usa é a divisão, quando ele diz ali: meus irmãos, andem de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. O termo original para divisões, aqui em grego, que é esquismas, tem o significado de dissensões, tem o significado de rasgões.
A ideia é como um rasgo em um vestido. Em especial as irmãs aí. Imagina que você colocou um vestido e você sai para a rua e de repente rasga um pedaço daquele vestido em uma parte que você se preocuparia que ele rasgasse, de maneira que você ficasse envergonhado com aquilo que aquele rasgo mostra. Você quer cobrir o seu corpo, proteger o seu corpo, e de repente aquele vestido continua sendo vestido, mas há um rasgo que expõe aquilo que você queria guardar. A divisão no meio da igreja é como um rasgo, expondo a igreja à vergonha. Paulo está dizendo, meus irmãos, que isso não aconteça no meio de vocês. Essa divisão partidária, que não é baseado em doutrina, mas nas suas personalidades. Quando vocês mantêm esse tipo de divisão, é como se vocês estivessem expondo para fora da igreja os pecados que estão dentro da igreja. É como um vestido rasgado, que você sai na rua e ele coloca você em uma situação bastante vexatória. Eu não sei aqui quem lembra das antigas calças de tergal que a gente ia para a escola, né? Se você lembrou, já contou aqui o tempo, já faz bastante tempo que você foi para a escola, né? Mas aquelas calças de tergal a gente usava para tudo. Você ia para a escola, fazia educação física quando não ia. Quando não, vestia calça de tergal com um belo quichute, né? Quem lembra disso? E amarrava na canela ainda, que é para ficar um negócio mais bonito, uma cena terrível. Né? E às vezes você usava aquela calça de tergal para fazer educação física, e às vezes ela rasgava. Você tinha que colocar um tecido ou uma blusa, amarrar, porque você ficava envergonhado. As divisões na igreja, as dissensões na igreja, são como um rasgo que expõe vergonhas que nós não deveríamos expor. Então esse termo que Paulo escolheu a dedo para tratar com aqueles irmãos, tampem os rasgos. Está ficando feio, vocês estão sendo expostos. E Paulo usa um outro texto, ou melhor, um outro termo que tem relação com esse para tratar desse problema, que é o termo unidos. Há uma tradução possível para inteiramente unidos ou catártico, significa como um remendo em um pano que foi rasgado. Olha, irmãos, vocês não andem com as suas divisões que expõem a vergonhas antes, vivam como aqueles que tinham vergonha sim, mas que foram curados, que foram costurados, que foram rasgados. Essa tradução para esse verbo grego tem a ideia de restauração, de um levado à condição correta. Meus irmãos, vocês agora foram restaurados, vocês não podem mais viver como pessoas que foram rasgadas. Ele é empregado, irmãos, com a ideia de consertar. Por exemplo, lá em Mateus 4, 21, quando fala que os discípulos estavam consertando as redes que haviam sido rasgadas, é o mesmo verbo grego empregado ali. A ideia que Paulo está dando é que a igreja estava com um rasgo, mas ela não poderia viver disso porque ela já havia sido consertada. Cristo já havia costurado os rasgos e tapado a vergonha dessa igreja. A condição da igreja consistia, ou melhor, exigia em uma ação restauradora, um remendo em uma veste que estava rasgada. É assim que Paulo se dirige àqueles irmãos. E nesse sentido, as expressões que ele usa, estar de acordo naquilo que falam e serem unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, são de fato, irmãos, um apelo à unidade. Uma unidade que não significa uniformidade, mas que significa que as diferenças pessoais, os gostos, as percepções, não vão mais servir para dividir a igreja, porque a igreja estava fraturada pelos seus pecados. Quando as divisões surgem no meio da igreja, o testemunho do evangelho sofre, irmãos. A unidade é uma forma de testemunhar a nossa submissão ao senhorio de Cristo. Quando nós não vivemos nessa unidade, nós estamos dizendo, nós temos um conhecimento maior do que o do próprio Cristo Jesus. Jesus resolveu colocar a gente naquela igreja, mas aquela igreja, se eu fosse Jesus, eu dava uma melhorada nela. É essa a ideia. Então Paulo começa as suas exortações fazendo um apelo. Não exponham as vergonhas de vocês. Antes, vivam como aqueles que foram restaurados, que não tem mais de que se envergonhar. Porém, no segundo momento, Paulo começa de uma maneira bastante pastoral a sua exortação.
Mas no segundo momento, Paulo sobe o tom. E aí ele apresenta uma repreensão dura contra a divisão que estava acontecendo na igreja. Paulo mostra que não deveria ser daquele jeito, que aqueles irmãos precisavam dessa restauração, mas agora ele vai mais a fundo. Versículos 11 e 12 ele diz: pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês, ou melhor, de cada um de vocês dizer: sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É interessante porque Paulo explica quais eram as brigas. Talvez se Paulo tivesse parado no versículo 11, dizendo: olha, eu fui informado que há brigas no meio de vocês. Aqueles irmãos pensassem: não, talvez não seja conosco, não tem ninguém se estapeando na porta aqui, o diácono não pegou ninguém pelo colarinho, não chacoalhou ali, ninguém ofendeu a mãe do outro, ninguém xingou, não é conosco, essa exortação não serve para nós. Porque talvez na cabeça daqueles irmãos, briga significasse apenas as vias de fato. Às vezes a gente tem esse tipo de pensamento: não, está tudo bem, pastor, não matei ninguém ainda, não peguei ninguém pelo colarinho ainda, não, essa exortação não é para mim, então estou tudo tranquilo. Mas Paulo diz: olha, eu estou me referindo não a uma briga comum que você se imagina, de alguém pegar o outro no tapa, aquele negócio, te pego lá fora depois do culto. Você acha que não acontece, irmãos? Eu não vou dizer o nome da igreja, mas era de um presbitério que eu estava, e não era a igreja que eu pastoreava, onde aconteceu isso. Não é brincadeira, aconteceu isso. Acabou o culto, o baterista do louvor, filho de um presbítero, pegou o guitarrista do louvor, filho de outro presbítero, e deu 3 tiros depois do culto. Graças a Deus que ele era ruim de mira, igual ele era ruim de bateria, né? E não pegou. Mas isso foi parar na rádio local, isso foi parar no presbitério. Eles estavam tocando louvor junto. Recebi um novo coração do Pai. Talvez não tivesse pensando: é bom que ele funcione esse novo aí, porque o velho eu vou acabar com ele hoje. Então você imagina o que estava acontecendo na realidade daquela igreja. Olha, nós não tivemos nenhum tipo de problema assim, então não é com a gente. Mas Paulo fala o seguinte no versículo 12: eu me refiro não a esse tipo de briga, eu me refiro ao fato de vocês estarem dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Paulo ele foi informado por alguns membros da casa de Cloé que havia essas brigas na igreja. Quem era Cloé? Pouco se sabe dela, na verdade, é a única vez que essa irmã aparece aqui no Novo Testamento. Alguns comentaristas dizem que há 2 possibilidades sobre a vida da nossa irmã Cloé, irmã que informou o apóstolo Paulo sobre os problemas ali da cidade e da igreja de Corinto. Então, uns dizem que ela pudesse ser uma comerciante que morava na cidade de Éfeso, cujos empregados viajavam pelas regiões fazendo o seu comércio. E alguns desses empregados, como ela era uma mulher cristã, foram indicados a ir na igreja de Corinto. Imagina que essa irmã que morava em Éfeso conhecia o apóstolo Paulo, sabia que Paulo plantou a igreja lá em Corinto. Falou: irmãos, vocês vão sair vender lá os produtos que ela tem, passem lá na igreja de Corinto, falem com os irmãos lá de Corinto, lá é igreja boa, povo crente, vai lá visitar. E quando esses empregados voltaram, falaram: Cloé, você não sabe a igreja que você arrumou para nós, aquilo é uma cilada, aquele negócio lá está complicado. E essas pessoas voltaram para ela e deram esse relatório: olha, a igreja está difícil, nós fomos lá conhecer a igreja, mas a igreja está muito problemática, ela está com divisões no seu meio. E Cloé foi lá e informou o apóstolo Paulo. Outros comentaristas dizem que provavelmente essa irmã Cloé pudesse ser uma cristã membro da igreja de Corinto, uma irmã muito influente, conhecida, e que se incomodou demais com os rumos que a igreja estava tomando, e ela, sabendo que os irmãos haviam rejeitado uma primeira carta exortativa do apóstolo Paulo, agora informa ele oficialmente: Paulo, a coisa está complicada, eles não receberam a sua primeira carta, e de lá para cá as coisas só pioraram. Independente de quem seja de fato a nossa irmã Cloé, lá no céu a gente pergunta: Senhor, quem é a Cloé? E a gente conversa com ela, né, ela explica para nós o que aconteceu. Independente disso, era alguém que estava preocupada com a igreja e queria solucionar os problemas verdadeiros da igreja e não arrumar novos problemas. Ela falou: eu vou enviar essa informação para quem pode ajudar a resolver o problema. E essa irmã foi até o apóstolo Paulo
e apresentou esses problemas, ao que Paulo prontamente responde com uma carta. E veja aqui, irmãos, qual era a causa de divisões. Eram os gostos pessoais dos irmãos com relação à liderança da igreja. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Veja que quando Paulo escreve essa carta, Paulo o faz estabelecendo uma espécie de hierarquia crescente no meio do pensamento daqueles irmãos. Uns diziam: eu sou de Paulo. Quem era Paulo, irmãos? Paulo foi o plantador, o fundador da igreja de Corinto. Ele era conhecido como um apóstolo dos gentios. Quem dizia ser de Paulo estava afirmando que fazia parte dos membros fundadores daquela igreja. Ou seja, eu não posso ser questionado, eu estou aqui desde o começo. Sabe quando não tinha nada aqui? Era só mato e árvore. Eu estava aqui carpindo junto com o apóstolo Paulo. Nós colocamos os primeiros tijolos nessa edificação. Nós enfrentamos os primeiros problemas. Então, não venham vocês mais novos querer questionar, porque eu sou do tempo ali do irmão Paulo. Esse partido, olha que coisa interessante, provavelmente era formado principalmente por gentios, uma vez que Paulo era conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo pregava o evangelho da liberdade cristã e do fim da lei. É muito provável que esses que se declaravam ser de Paulo queriam, na verdade, converter a sua liberdade cristã em licenciosidade, utilizando o seu cristianismo como desculpa para fazer o que eles queriam, usando a liberdade cristã como desculpa para pecar. Então aqueles que diziam: eu sou de Paulo, falaram: ele pregou a graça, não veio você agora querer impor lei sobre mim. Eu faço o que eu quero. E vou dizer mais: quem fundou esse negócio aqui, eu estava junto com ele. Perceba a inclinação do coração. Havia outros que diziam: eu sou de Apolo. Quem é Apolo? Lá em Atos 18, 24 a 25, se você quiser conferir, nos diz que Apolo era um judeu natural de Alexandria, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, Apolo não teve um contato direto com Jesus. Ele ouviu de Jesus e ele teve o conhecimento do batismo de João Batista. E depois disso ele se inteirou da pessoa de Salvador e ele pregava poderosamente acerca do Salvador. Quem dizia ser de Apolo, irmãos, estava afirmando que fazia parte dos membros mais inteligentes, mais capacitados, daqueles membros que eram mais ligados à filosofia, a um linguajar mais rebuscado. Eram intelectuais que estavam fazendo com que o cristianismo se convertesse rapidamente em uma filosofia em lugar de religião. Aqueles que diziam: eu pertenço a Apolo, eram aqueles que ficavam brigando no post da internet da época. Não tinha, né? Não ficava lá comentando no Instagram da época, ou então fazendo briga teológica. Eram esses os que se diziam de Apolo. Ainda há aqueles que se diziam de Cefas. Cefas, meus irmãos, é o nome aramaico do apóstolo Pedro. E quem é Pedro? Pedro era um dos pilares da igreja, amigo pessoal de Jesus, um dos 3 mais achegados. Pedro é o autor da declaração mais importante de todo o Novo Testamento, Marcos 15:16, quando ele olha para o Senhor e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Embora o Senhor Jesus tivesse dito: olha, você não chegou a essa conclusão porque você é sabichão, não foi a carne que te revelou isso, não foi a sua capacidade cognitiva que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Embora nós saibamos que era o Espírito, mas o Espírito usou a quem? A Pedro. Isso era uma marca sobre ele. Pedro era o pregador de Pentecostes, irmãos. Pregou um sermão duro, feito uma pedra, mas ungido com o poder do Espírito Santo do Senhor. 3.000 se converteram. Não era qualquer um. Pedro era um apóstolo com pedigree, por assim dizer. Se Paulo foi convertido no caminho de Damasco, na estrada, Pedro andou com Jesus. Quem dizia ser de Pedro estava afirmando que os seus fundamentos eram mais profundos, pois Pedro andou 3 anos, aprendeu direto com o Salvador. Esses que diziam ser de Pedro, eles duvidavam das credenciais do apóstolo Paulo.
preferindo manter o elo com Jerusalém, como estava Pedro. Eles olhavam para Paulo e falavam: quem que é esse Paulo? Esse Paulo veio aí, plantou a igreja, agora quer ditar regra para a gente? Eu sou da turma do Pedro. Pedro andou com Jesus. Eu ouvi o evangelho através da boca de Pedro. Eu conheço quem é Pedro. O mais provável, irmãos, é que essas pessoas que se diziam de Pedro se tratassem de judeus que tentavam ensinar que o homem devia ainda obedecer à lei de Deus. Eram legalistas, eram moralistas, que queriam diminuir a graça. Então, ao dizer eu sou de Pedro, ele está dizendo assim: não vem você com esse negócio de liberdade do meu lado, não. Não vem você com esse negócio de discurso bonito igual o do senhor Apolo, não. Porque eu sou do tempo de Pedro, nós precisamos mudar esse negócio aqui. A igreja tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Eram aquelas pessoas que estavam muito mais preocupadas com a forma do que com o coração. Mas ainda, veja bem a hierarquia: Paulo, Apolo, Pedro, e por fim tinha aqueles que diziam ser de Cristo. Eu sou de Cristo. Cristo dispensa apresentações, né, irmãos? Ele é o próprio Senhor e Salvador, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, o Verbo vivo de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós. Cristo é o próprio Evangelho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o bom pastor que nós cantamos. Embora dizer-se de Cristo possa parecer o ideal, possa parecer algo espiritual, não é. Se o fosse, Paulo não estava usando como exortação. Perceba, se não fosse um problema essa afirmação dos irmãos, Paulo não tratava aqui. Paulo diria: uns dizem eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro, mas olha só aqueles irmãos que são de Cristo. Essa galera aí tá. Mas Paulo coloca tudo no mesmo escopo para ser tratado. Porque embora essa afirmação aparentasse espiritualidade, aqueles que estavam fazendo essa afirmação estavam na verdade dizendo que não iriam se submeter a nenhum tipo de liderança humana. Esse negócio de Pedro, de Paulo, de Apolo, não é com a gente não. Nosso negócio é diretamente com o Senhor. Esse negócio de vir pastor, liderança sobre nós, na verdade dizer eu sou de Cristo, nesse contexto aqui de 1 Coríntios, não era necessariamente uma declaração de fé, mas era uma confissão arrogante de autossuficiência. Eu não dependo de ninguém, eu sou mais espiritual que vocês. Vocês ficam se debatendo aí. Meu negócio é direto com o Eterno, com o Salvador. Eu lembro de uma experiência. Eu tinha 25 anos, primeiro pastorado, embora eu já tivesse aí há 3, 4 anos na caminhada, primeiro pastorado de uma igreja. E nós fomos fazer visita, então, há 25 anos atrás, era um outro contexto, uma cidade menor, onde todo mundo queria visita, era muito fácil visitar. E nós fomos marcar visitas e algumas pessoas falaram para mim: pastor, toma cuidado com a irmã X aí, com a irmã ali, o senhor vai visitar ela, o senhor já prepara o corpo, que o negócio ali é difícil, hein? Era uma irmã grandona, assim, muito bondosa, inclusive, nunca tive problemas com aquela irmã, mas eu confesso que eu fiquei com medo na hora de marcar a visita com aquela irmã. Porque eu cheguei para ela assim e falei: oi, irmã, tudo bom? Ela falou: oi, pastor, o que o senhor quer? Eu gostaria de fazer uma visita na sua casa, podemos marcar? Ela falou assim: eu vou chegar em casa, vou dar uma olhada nos meus compromissos e peço para a empregada ligar para você marcando. Naquele tempo tinha celular, WhatsApp, nada, 25 anos atrás, tá? Estou lá em casa, daí toco o telefone. Olha, não era a irmã, era a moça que trabalhava para ela. A irmã fulano de tal pediu para vocês chegarem aqui na casa dela, dia tal, tal hora, ela estará esperando vocês. Deus abençoe, tchau. Chegou no dia tal, eu e a Patrícia fomos. Eu lembro até hoje, paramos o carro na frente da casa dela, oramos dentro do carro: Senhor, tem misericórdia de nós, né? Nós sobrevivamos à visita ali, todo mundo disse que a irmã é difícil e tal, né? A gente está começando agora, Senhor, sabe? E é interessante porque a casa da irmã era construída num terreno bastante irregular. E a diferença do asfalto para a varanda da casa da irmã dava cerca de 5 a 6 metros, era muito alto. E era uma casa de madeira lindíssima, uma casa pintada de azul e branco, de madeira. Pensa numa casa bonita, imponente, que ficava lá no alto. Nós batemos palma ali no portão. Aí a moça que trabalhava com ela veio nos buscar, nos conduziu pela escadaria até a varanda, abriu a porta, nos colocou na sala, falou: podem assentar-se, fulano de tal, já vem.
E nós ficamos ali assentados, eu e a Patrícia, 2 jovens. Eu olhava para ela, ele olhava para mim, e o silêncio imperava no lugar. Sabe aquela cena assim, um olhava para o outro, tipo, sei lá, o leão vai entrar aqui, eu vou primeiro, e você ora por mim para que ele mate a fome comigo, né? Mais ou menos assim, né? E olhávamos ali aquela cena, e de repente chegou a irmã na sala, assim, nós fomos cumprimentar, oh, irmã querida, tudo bom? Ela falou, pastor, é o seguinte, eu já vou logo te dizendo uma verdade, né? Eu confesso que eu dei uma balançada, assim, né? Falei, pode falar, irmã, eu sou submissa somente a Deus. O senhor está entendendo nisso? Eu sou submissa somente a Deus. O senhor entendeu? Irmãos, pela bondade do eterno Salvador, pela graça maravilhosa que está sobre nós, o Senhor me deu uma paz. Falou, minha irmã, louvado seja Deus por isso. A senhora tirou um peso das minhas costas. Que olha, irmã, imagina, é um pastor jovem, 25 anos, um menino, aquela irmã já está vindo para 80. Um menino aqui, a senhora me faz uma declaração dessa, a senhora enche meu coração de paz, porque se a senhora é uma mulher que é submissa e temente somente a Deus, a senhora com certeza irá se submeter a um rapaz como eu. Cheguei aqui para pastorear, servindo a esse mesmo Deus. A senhora não vai confiar nos meus méritos, na minha capacidade, ou na minha incapacidade, como um menino de 25 anos. A senhora vai confiar no Deus que mandou o menino para pastorear a senhora aqui. E irmãos, a visita foi boa, maravilhosa. Louvado seja Deus. Saímos de lá, sentamos no carro, falamos, glória a Deus, sobrevivemos. Mas fato é que aquela irmã, quando ela disse que ela era submissa somente a Deus, ela queria mandar um recado. Não vem você querer me pastorear, não vem você querer me ensinar alguma coisa. Você não passa de um molecote. Deus é quem governa a minha vida. É o que os irmãos lá de Corinto estavam dizendo. Não obstante essas questões partidárias, de que cada um estava tentando usar um aspecto daquele seu preferido para validar os seus pecados, alguns comentaristas ainda dizem que a questão das escolhas pessoais dos irmãos com respeito a Paulo, Apolo, Cefas e Cristo tinha relação com a capacidade de cada um deles de pregar. Olha que coisa interessante. Então, para além daquilo que eles pregavam, ou da identificação desse grupo com aqueles por questões pecaminosas, é claro, pudesse ser uma relação com a capacidade de pregar. Paulo, embora pregasse o puro evangelho, irmãos, e aqui já peço com todo o amor, a paciência dos irmãos, porque hoje eu sou do partido de Paulo. Paulo pregava longo, muito longo. Lá em Atos 20, do versículo 9 até o versículo 12, diz que Paulo estava pregando, e ele continuou pregando, e o sermão era tão longo que um jovem chamado Eutico estava no ambiente, lá no 3º andar, ele dormiu no meio da pregação, e ele caiu e morreu. Imagina a cena no meio do culto, parou todo mundo. Paulo saiu, foi lá, orou pelo menino e falou, ó, morreu não, está vivo. Subiu no púlpito e pregou até o dia amanhecer. Fiquem tranquilos que não é o que vai acontecer hoje, né? Mas muito provavelmente o estilo de pregação de Paulo, o estilo como Paulo expunha o evangelho de Cristo, não agradava alguns irmãos. Talvez eles quisessem outro tipo de eloquência, algum outro tipo de sermão, outro tipo de técnica, e Paulo estava preocupado em pregar o evangelho. Paulo usa várias vezes a expressão, eu não uso de linguagem de bajulação, não fico procurando palavras bonitas para vocês, o que eu tenho para dizer, eu vou lá e falo. Já Apolo era diferente. Apolo é um judeu vindo de Alexandria, ou seja, um homem que tinha um grande conhecimento filosófico. Apolo era alguém que estava acostumado com a linguagem do seu tempo, uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais ligada à filosofia da época, e aquele tempo era um tempo que valorizava-se muito a filosofia. E lá em Atos 18, 24 a 25, como nós lemos, ele era um exímio pregador, eloquente e com grande conhecimento bíblico. A Bíblia diz que ele era poderoso nas palavras e fervoroso. Esse era um grupo que preferia um estilo mais polido, mais retórico, mais talentoso. Eram aqueles irmãos que falavam, o pastor falou uma linguagem muito simples, eu não tive que procurar no dicionário nada do que ele disse. Não, está errado.
Talvez o irmão gostasse de uma Bíblia na mão e um dicionário do outro, para ficar procurando as palavras, porque a palavra de Apolo, a maneira como Apolo pregava, e ele não fazia isso para se aparecer, a Bíblia deixa muito bem claro isso. Ele era um homem das letras, do conhecimento, da filosofia. Aqueles que diziam que era de Pedro, talvez gostassem de um estilo de pregação mais fervorosa e poderosa. Pedro é o pregador de Pentecostes, nós já falamos aqui. Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, numa tacada só. Pedro era um pregador famoso, muito conhecido, pelas conversões que haviam, ou melhor, pelo menos esse grande grupo de conversos na sua pregação em Pentecostes. E Cristo, irmãos, não precisa dizer, é o verbo vivo, é o próprio Evangelho. A grande questão é que nunca houve uma competição entre Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. Antes, os 3 primeiros eram colaboradores, cooperadores da obra de Cristo. A competição não estava entre Paulo, Apolo e Pedro e Cristo, mas a competição estava entre aqueles que se diziam partidários de cada um deles. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 3, dos versos 4 até o 7. Se você tiver com a Bíblia aberta, vai para lá. Paulo diz assim: quando alguém diz eu sou de Pedro e outro eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que prega, mas Deus que dá o crescimento. O que estava causando as divisões no meio daquela igreja, irmãos, não era alguma diferença ou alguma discrepância no discurso ou na pregação de Paulo, de Pedro ou de Apolo. O que estava causando a divisão no meio daqueles irmãos era o coração faccioso, orgulhoso, ensimesmado, vaidoso, que estava tentando buscar o fundamento em cada um desses pregadores para validar os seus próprios pecados. Agora presta atenção comigo. De manhã eu fiz isso com mais tranquilidade, agora eu vou fazer com um pouco mais de temor, porque nós temos 2 letrados aqui na língua portuguesa. Mas talvez, lá na sua escola, você já fez aquela tarefa de analisar as frases, encontrar o sujeito, o verbo, predicado. Lembra disso? A gente fazia essa tarefa lá em português, né? Encontre o sujeito da oração, encontre o verbo, encontre lá o adjetivo, predicado e por aí vai. Quem é o sujeito desses versículos? Quem é o personagem principal desses versículos que nós lemos? Perceba que não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro e não é Cristo. O personagem principal é o eu. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A divisão era um problema do coração deles e não dos pregadores. A divisão era um problema interior e não da mensagem. A divisão estava quando aqueles irmãos estavam exaltando um líder, não por conta desse líder ter pregado o evangelho, mas para que eles validassem a si mesmos, exaltando a si mesmos. É como se eles dissessem: eu sei escolher melhor do que você, eu tenho uma capacidade melhor de avaliação do que você, e você deveria submeter a minha visão. Eu sei a quem seguir e você não sabe. A ironia, irmãos, é que as pessoas que tiveram os seus nomes identificados aqui como sendo líderes dos partidos, Paulo, Apolo, Cefas, eles sempre repudiaram a existência de grupos e contendas no meio da igreja. Olha que coisa interessante. Para dizer de outra forma, ou numa perspectiva diferente, nenhum líder foi a Corinto a fim de se estabelecer, ou de se estabelecer o próprio partido. Paulo não chegou em Corinto dizendo: olha,
eu estou aqui na autoridade de Jesus, eu tive um encontro pessoal com ele, eu quero que vocês prestem atenção em mim. Apolo não chegou lá em Corinto dizendo, olha, eu tenho... Vocês conhecem a biblioteca de Alexandria? Vocês já ouviram falar da biblioteca de Alexandria? Eu li metade daqueles livros lá, então presta atenção no que eu estou falando. Pedro, provavelmente nem foi um dos pregadores que foi lá. Ele não chegou ali falando, vem cá, os pastores anteriores aí, como é que era o sermão? Peraí, quantos membros tem essa igreja aqui? Ó, eu ando pregando e ando convertendo 3.000. Nenhum deles chegou dessa forma. Nenhum deles queria se estabelecer. Mas quando Paulo os exorta, ele já quebra a divisão que havia no meio deles. Porque no conteúdo da exortação, na abordagem paulina para a exortação, Paulo já fala, irmãos, nós fomos unidos por meio de Cristo Jesus. Depois no versículo 11 ele mais uma vez diz, meus irmãos. Isso aponta para que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo, não estava preocupado com qualquer espécie de hierarquia na igreja. Nós somos irmãos, não há uma diferença hierárquica entre nós. Deus não fez uma análise curricular de cada um de nós para ver se nós estamos aptos para ir ao céu ou não. Todos nós somos inaptos. Se nós fôssemos mandar currículo para ir para o céu, estaria lá, habilidade, pecador. Prática, pecado. Gosto pessoal, pecado. Por que você poderia entrar no céu então? Porque Cristo morreu no meu lugar. Porque Ele me livrou dos meus pecados. Porque agora eu estou livre das culpas. Porque os méritos daquele que me salvou são maiores do que os meus pecados. Porque onde os meus pecados foram abundantes, a graça foi superabundante. Não havia uma discussão curricular ali. Eu recebo de vez em quando currículos de pastores. Eu passo para frente, não tem... Às vezes alguém, você conhece alguma igreja? Indica aí para mim. Eu passo geralmente para o presbitério. Às vezes eu nem leio. Mas alguns eu li, sabe aquele dia que você está meio parado, recebe um e-mail, deixa eu dar uma olhada no currículo aqui. Né? Tem lá as habilitações, fez seminário, onde fez tal. Mas uma vez um me chamou a atenção. Colocou lá assim, eu converti tantas pessoas no meu ministério. Falei, é o Espírito Santo? É o próprio. Depois, eu batizei tantas pessoas, irmãos, ora... Onde que conversão e batismo contam no currículo de pastor? Bom, conversão, então, nem se fala. Não havia entre esses irmãos uma disputa hierárquica. Paulo diz, nós somos irmãos. Todos nós somos iguais. Todos nós somos servos. Somos um só corpo. Fomos unidos em um só Senhor. Todos nós estamos debaixo de Cristo. Quando as divisões surgem no meio da igreja, irmãos, elas escancaram que há pessoas que estão buscando servir a si mesmas no lugar de servirem a Cristo. E era isso que estava acontecendo em Corinto. Eles buscavam servir-se de si mesmos. Eles até tentavam usar alguns nomes para validários. Paulo, olha, a graça. Apolo, olha, o conhecimento, a filosofia. Pedro, a lei. Cristo, eu sou mais espiritual que esse povo todo. Mas na verdade eles estavam escancarando a busca pelo eu. Quero que seja do meu jeito. E a isso, irmãos, Paulo faz um chamado à razão. Então, a primeira exortação de Paulo é um apelo para a unidade. A segunda exortação de Paulo, Paulo sobe o tom. E Paulo fala duramente aqui. Ele apresenta uma repreensão dura contra a divisão. E em terceiro, a terceira exortação de Paulo vai no sentido de um chamado à razão. Presta atenção. Meus irmãos, olha, vocês perceberam o que está acontecendo no meio de vocês? Olha o que diz o versículo 13, queridos. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo?
A pergunta do apóstolo Paulo aqui, irmãos, ela é muito forte. Ela não é meramente retórica. Ela não é como a pergunta que eu faço no início do sermão, que quer levar você apenas a uma meditação, para que você possa confrontar pecados. A pergunta do apóstolo Paulo tem um conteúdo muito forte, quando ele diz: será que Cristo está dividido? Paulo está afirmando que quando os irmãos coríntios estavam causando divisões no meio da igreja, eles estavam tentando dividir o próprio corpo de Cristo. Ou seja, eles estavam de alguma forma fracionando o Senhor, porque a igreja é corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo aqui na terra. E quando ela é dividida, você divide o corpo e divide o cabeça, a saber, Cristo. E Cristo não pode ser dividido. Paulo falou: olha o absurdo que vocês estão pensando. É possível dividir Jesus? É possível dividir Cristo? É possível que Cristo se torne partidário a algum de vocês? Acaso é isso que está acontecendo? Alguns comentaristas interpretam essa pergunta do apóstolo Paulo como uma espécie de afirmação indignada dele, no sentido de que Paulo estivesse dizendo algo parecido com isso. Então, se vocês estão certos em suas divisões, então Cristo não é mais um, Cristo está dividido. Ele se tornou partidário de vocês. Pense nisso, é possível isso? Outros comentaristas entendem essa pergunta de Paulo no sentido de: então quer dizer que Cristo repartiu o senhorio dele sobre vocês com outras pessoas. Então agora não é mais só Cristo, é Cristo e Paulo, é Cristo e Apolo, é Cristo e Cefas. No caso, é Cristo e Cristo, porque esse Cristo de quem vocês estão falando não é o mesmo Cristo da cruz do Calvário. Isso indicaria que aqueles irmãos tinham uma espécie de ídolo intermediário entre eles e Cristo, ou que Cristo pudesse ter empreitado o senhorio da igreja a qualquer outro deles. É isso que vocês estão dizendo então? Cristo parou de dominar e colocou gerentes para dominar, para cuidar. É isso que vocês estão dizendo? Prestem atenção. Por fim, há alguns comentaristas que interpretam no sentido de: Cristo foi dividido em pedaços. É isso mesmo que vocês estão dizendo? Então quer dizer que ele foi fracionado por conta das escolhas pessoais de vocês. Perceba, irmãos, que de qualquer forma, qualquer que seja a interpretação para esse questionamento do apóstolo Paulo, ele demonstra a completa impossibilidade de uma igreja que pertence a Cristo, é o corpo místico e vivo de Cristo aqui na terra, poder ser dividida por questões pessoais. Isso não comunga com a realidade de quem é Cristo e de quem é a igreja. Veja o que nos é dito lá no capítulo 3, versos 21 até o 23. Paulo, inclusive lá no capítulo 3, Paulo está continuando a tratar desse assunto, tá? Lá no versículo 21, Paulo diz assim: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Então vocês ficam se debatendo por coisas pessoais. Vocês estão debaixo do guarda-chuva da graça eterna do Deus eterno, que enviou Cristo, que comprou vocês todos. Então parem com essas discussões. Como nós já vimos anteriormente, irmãos, toda divisão tem como personagem principal o eu, e não a Cristo. As divisões na igreja nascem de uma falsa compreensão de quem nós somos em Cristo. Ele é o Senhor. Veja como Paulo segue perguntando: será que Paulo foi crucificado por vocês? Será que vocês foram batizados no nome de Paulo? Isso aqui valeria para Apolo, valeria para Cefas. Paulo está se auto-intitulando aqui para mostrar para os irmãos: peraí, fui eu que morri na cruz por vocês? No dia do batismo lá que vocês foram batizados, eu falei: eu te batizo no nome do apóstolo. Foi isso que aconteceu? Irmãos, quem que morreu por nós? No nome de quem nós fomos batizados? Essas perguntas podem parecer absurdas, mas elas chamam a atenção para o absurdo que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. É óbvio que Paulo não foi crucificado em favor da igreja, nem ele, nem ninguém. Quem morreu na cruz do Calvário por nós foi
Cristo, somente Cristo. É óbvio que ninguém da igreja foi batizado em nome de Paulo, nem no nome dele e nem em um outro nome. Nós recebemos o batismo no nome de Cristo Jesus. Paulo faz esse apelo a que os irmãos pensem acerca disso. Quando os coríntios, e aqui isso era muito latente para aqueles irmãos, quando Paulo faz essa pergunta, talvez para nós a pergunta chegue um pouco sem sentido. Nós estamos aí 2000 anos distantes desse texto. Mas para os leitores originais, irmãos, essas perguntas eram um soco no queixo. Para os leitores originais, sabe esse negócio de termo grego que a gente fica explicando qual que é a melhor tradução? Quando eles ouviam, eles já sabiam o que eles estavam querendo dizer. Eles estavam ali inseridos naquele contexto. Paulo sabia que muitos daqueles irmãos acabavam de ter sido batizados, lembra? Paulo plantou a igreja em 51, e por volta de 54, 55 escreveu a carta e já tinha escrito outra carta. Ou seja, vamos lá, os membros mais antigos da igreja tinham sido batizados há 4 anos. Tinham acabado de passar pelo batismo. Diferente de uma igreja, uma realidade como a nossa, tem mais de 50 anos. Nós não temos mais nenhum membro da fundação, lá de quando era debaixo da árvore. O pastor que fundou ainda está vivo, mas nós não temos mais nenhum membro daqueles que participaram daquilo vivos. Nós temos membros da organização, de quando a igreja foi organizada, de congregação para uma igreja, que é um ato interno também, que externamente não diz nada para ninguém, né? Quem está de fora fala, agora mudou de congregação para a igreja. O que mudou? É uma questão meramente administrativa. Mas aqueles irmãos haviam sido batizados ontem, 4 anos. Quando eles receberam o batismo, todos eles, ou eles foram batizados em uma fórmula ou em outra. Mateus 28, 19 diz que os batizados eram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 2, 38, 10, 48 e 19, 15, diz que também se batizava em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus eu batizo. O batismo cristão, ele apontava para o fato de alguém pertencer a Deus, ou ao Filho de Deus. O batismo significa que alguém se identifica completamente com a pessoa em cujo nome ela foi batizada. Então Paulo chega para aqueles irmãos que foram batizados há poucos dias e fala, peraí, foi no meu nome que batizaram vocês? Quando vocês foram para o batismo, vocês se converteram porque fui eu que fui na cruz por causa de vocês? Não. O batismo é uma construção de uma nova identidade. Agora, pelo batismo nós declaramos que nós somos de Cristo Jesus. Irmão, se a nossa identidade está em Cristo, quaisquer outros fatores que possam ou tentem nos dividir, são uma espécie de ídolos que têm competido com Cristo no nosso coração. São um ídolo que tem tomado o lugar de Jesus no nosso coração. Você tem algum ídolo assim? Um time de futebol? Pastor, briguei com aquele irmão lá porque ele é São Paulino e eu sou corintiano. Tem isso na igreja, tá? Tem isso na igreja. Não, porque ele veio com a camisa do time dele no culto. Achei aquilo uma ofensa. É isso. Será que essas coisas têm causado divisão? Preferências políticas. Poucos anos atrás, a igreja, eu louvo a Deus pela nossa igreja, que nós não tivemos essa dificuldade. Mas teve igreja que rachou, irmão. Teve igreja que perdeu membro por causa de esquerda e de direita. Eu já falei que se você tiver que se identificar como cristão de esquerda ou cristão de direita, o fato de ser cristão está sendo exercido de forma errada. Você é cristão. Nada disso. Qualquer outra identificação além disso é um ídolo. Está competindo com Cristo Jesus. Preferências políticas têm separado a igreja. Foi algum político que morreu por você na cruz do Calvário? Era mais fácil eles roubarem a cruz. E fazer como muita gente tem feito até hoje, vendendo lasca de cruz. Eu estava no seminário, irmãos, 28 anos atrás. Estávamos na porta da igreja. Aí uma pessoa chegou entregando um folheto. Falou, vai na campanha que vai ter na igreja X do reino de Deus, que eu não vou dizer qual é.
Chegou agora um caminhão com lascas da cruz de Cristo. Era um madeiro, chegou um caminhão com a lasca da cruz. Que cruz era essa? Vendilhões do templo. Ideologias, será que tem nos dividido? Não, pastor, eu sou conservador, eu sou da justiça social. Irmãos, conservadorismo sem evangelho é moralismo. Conservadorismo sem evangelho não salva ninguém. Ação social sem o evangelho, justiça social sem o evangelho é assistencialismo. Justiça social sem o evangelho não perdoa pecados. Será que nós temos sido divididos assim? Como igreja de Cristo? Preferências pessoais. Ah, mas essa irmã não é muito boa não, porque eu fiz parto normal, ela fez cesariana. Irmão, deixa que fez parto normal sentir a dor dela. Deixa que fez cesariana viver com a sua cicatriz. Em que isso diz que alguém é melhor ou pior que outrem? Educação de filhos. Esses dias surgiu aí um edifício chamado homeschooling. Ou homeschool. Não, porque se você não educa os seus filhos em casa, você não é crente direito. Ah, irmão, você sabe ser homeschooler? Já tentou ensinar seus filhos? Na pandemia, a Patrícia me convocou a ensinar uma conta de divisão para a Isabela. Quase 2 anos sem aulas. Cheguei lá, básico, pai, quanto que é isso aqui dividido por isso? Depois de tantos anos você saiu da escola, como é que você faz divisão, irmão? De maneira direta. Isso dividido por isso, é isso. Então, filho, é isso aqui. Pai, mas como? Não, filho, isso aqui dividido por isso aqui, é isso aqui, você entendeu? Pai, mas não é assim que a professora ensinou. Eu falei, mas como que essa professora ensinou? Que não tem um outro jeito de ensinar. Isso, dividido por isso, dá isso. Mas a professora tinha falado de uma quantidade de unidades, de dezenas, de centenas, que tinha que vir decompondo cada uma daquelas coisas, e eu fui para o YouTube aprender matemática de 1º ano, para poder ensinar para minha filha, porque eu não sabia. Ou melhor, eu aprendi e esqueci. E eu confesso, irmãos, que eu não lembro até hoje da professora ter me ensinado aquele negócio. Eu só acredito porque hoje eu aprendi a dividir diretamente. Então ela me ensinou. Será que de fato você é um pai melhor porque faz homeschooling, ou porque põe seu filho numa faculdade, num colégio particular, ou porque o colégio particular seu é da melhor linha teológica? Será que de fato é isso? Tem gente se dividindo por trabalho, faculdade, questões financeiras, bairro que mora, carro que anda. Irmãos, qualquer uma destas coisas é um ídolo. Modelo litúrgico. Não, eu venho de uma igreja que a minha liturgia é assim, assim e assim. Não, eu venho de uma igreja que tem liturgia não. A gente abre a boca a cantar quando cansa o pastor prega. Será que essa é a questão? Se as duas não estiverem centradas em Cristo, as duas estão erradas. Nós discutimos há poucos dias, eu e um pastores amigos, eu falei, olha, eu não sei onde nós perdemos o bonde da história, que nós confundimos reforma com tradição. Existem muitas igrejas que têm uma liturgia absolutamente tradicional, mas elas não são reformadas. Elas se afastaram do Evangelho de Cristo. Mas a liturgia, né? Não, pastor, nós precisamos ter ali uma ordem. Imagina que Deus está com um decibelímetro lá no céu. Ah, agora não vou ouvir não, vocês cantaram alto demais. Agora deu ruim para vocês. Não, esse ritmo, não, ih, rapaz, isso aqui, se bem que eu tenho alguns ritmos que eu confesso que eu também acredito que tem alguns ritmos que não dá. Funk, sob hipótese alguma, não é do Senhor. Que o Senhor me recolha antes que isso vire uma moda dentro da igreja. Mas será que isso é caso de nós nos dividirmos? Cântico de louvor, hinos. O pastor lá no seminário estava falando que chegou num culto, havia uma família que havia visitado ele, e depois ele falou, pastor, eu gostaria de falar com o senhor durante a semana. E eles se encontraram, e aí o pastor falou, que bom ouvir vocês nos visitando lá no culto domingo. Ele falou, pastor, eu decidi que nós vamos na sua igreja.
Então nós decidimos que agora nós vamos deixar de ir na igreja que nós congregávamos para ir na sua. Porque na igreja que o senhor congrega, e ele é pastor de uma igreja mais tradicional, tão reformada quanto nós, mas com uma liturgia mais tradicional, e só cantava hinos com órgão tal, e tinha que pegar o inário. O hino não era. Tem gente que acha que é pecado colocar o hino na projeção, viu? Vocês acham que é brincadeira? É verdade. A gente falou, mas não, você não leva o inário? Eu falei, mas está lá. Eu falei, agora eu vou vir na sua igreja, porque aqui só canta hinos. O pastor deu um sorrisinho meio amarelo. Eu falei, seja bem-vindo, né? Mas com aquele sentimento de até que alguma coisa te desagrade aqui. Porque você não veio por causa de Cristo. Você veio por causa de um gosto pessoal. As divisões e dissensões, as desuniões que surgiram no meio da igreja de Corinto, assim como as que surgem no meio da nossa igreja hoje, ocorrem porque os olhos dos cristãos estão fixados em algum ponto, que não na centralidade, na integralidade da obra de Jesus sobre as suas vidas. E por fim, a última exortação, falei que seria mais longo, mas garanti para vocês que não vamos chegar igual Paulo, até amanhã cedo. Então vocês fiquem tranquilos. Paulo apresenta uma firme resolução. Paulo começa com um chamado à unidade. Ele sobe o tom e repreende com respeito às divisões. Ele chama a atenção dos irmãos, fala, peraí, vamos pensar no que está acontecendo aqui. E ele termina com uma firme resolução. Versículos 14 até o 17. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Imagina terminar uma carta assim, irmãos, quero agradecer a Deus que eu não batizei ninguém. Parece duro, né? É até estranho para nós. Mas Paulo diz, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Por fim, irmãos, Paulo termina a sua primeira parte dessa exortação, e é bom a gente lembrar que Paulo continua essa exortação até o capítulo 4, praticamente. Paulo termina essa parte de maneira bastante inusitada. Ele não pretende depreciar o batismo aqui. Quando ele disse, eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, ele apenas está colocando o batismo no seu devido lugar, como um ato simbólico. Lembra, aqueles primeiros leitores, quando leram essa carta, eles tiveram uma interpretação diferente da nossa. Nós precisamos entender o que eles entenderam para aplicar para a nossa realidade. Assim que eles receberam aquela carta, eles já entenderam do que Paulo estava falando. Eles já entenderam que Paulo estava falando que havia uma coisa muito mais importante que eles estavam desconsiderando. Porque o batismo que eles receberam, na verdade, demonstrava que eles deveriam já estar identificados com aquele no nome de quem eles foram batizados, a saber, Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer nesses versos é no sentido de, eu estou contente de ter me ocupado com a pregação do evangelho em vez de batismos. Porque se tivesse batizado vocês, alguns poderiam ser tentados a identificarem-se comigo e não com Cristo. Então não é que Paulo estava desprezando a igreja, desprezando o batismo, não é que Paulo estava desprezando os irmãos, mas Paulo estava dizendo, olha, eu estou escrevendo essa carta com a consciência muito tranquila, e eu louvo a Deus porque Ele me colocou numa condição em que eu não batizei a maioria de vocês, exatamente para mostrar para vocês que não é comigo que vocês têm que se identificar, não é com Apolo, não é com Pedro, é com Cristo. Novamente afirmamos que ele não estava menosprezando o batismo, antes ele simplesmente se alegrava de que um ato seu não pudesse ter sido interpretado como uma anexação de homens à sua pessoa e não a de Jesus. Quando Paulo afirma, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Desculpem, batizei também a casa de Estéfanas, além desses, não me lembro se batizei algum outro. Ele está afirmando que o evangelho é a causa que levou as pessoas ao batismo, e não Paulo. Não foi por causa de Paulo, não é por causa do pastor, é por causa do evangelho.
Não é por causa do mensageiro, é por causa da mensagem. E o Evangelho é o próprio Cristo. E Cristo é a causa principal e máxima pela qual nós fomos unidos aqui como igreja. Paulo fala, eu não estou preocupado com essa questão curricular. Com isso Paulo também mostra que para ele não tinha essa questão de resultadismo, de autopromoção, de pragmatismo religioso, ou ainda uma propaganda do seu ministério pessoal, porque ele no versículo 17 diz, afinal Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu não estou preocupado se eu batizei vocês, eu estou preocupado que eu preguei o Evangelho, e a graça de Deus desceu sobre vocês, e vocês foram conduzidos ao batismo, por causa de Cristo. Se fui eu que batizei ou não, pouco importa. O principal negócio que Paulo fazia entre eles era pregar o Evangelho, a cruz, Cristo crucificado. E por isso ele não usava sabedoria de palavra, mas ele se focava no essencial, na cruz de Cristo. Vocês estão preocupados com a pregação de Apolo, filosófico? Eu não. Eu estou preocupado com a cruz. A solução para as divisões da igreja, irmãos, é focarmos no Evangelho de Cristo Jesus, em vez de questões periféricas. Ainda que essas questões pareçam grandes, Cristo é maior. Meus irmãos, nós somos chamados a essa unidade. O próprio Jesus orou pela unidade da igreja. Oração sacerdotal do Salvador, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, ele fala, Pai, eu rogo para que eles sejam um em mim, assim como nós somos um. Jesus orou por mim, Jesus orou por você, para que nós sejamos um nele. A unidade é uma das marcas de uma igreja fiel, que ama Cristo e que tem a sua identidade formada na pessoa de Cristo. Para terminar, antes que o dia amanheça, quero propor rapidamente 4 aplicações para nós. Para que nós abandonemos todo e qualquer tipo de partidarismo ou questão pessoal que possa causar divisão no nosso coração. Lembra? Uma igreja igual a nossa, em busca de um caminho mais excelente. Se houver divisões no nosso coração, a gente precisa buscar esse caminho mais excelente. Lembre-se, irmãos, em primeiro lugar, que nós fomos chamados à unidade de Cristo Jesus. Em Jesus e somente em Jesus. Nós fomos unidos em um só corpo, num só espírito, por meio de um só batismo. Cantamos aqui. Todas as canções que nós cantamos aqui, se você percebeu, elas falam dessa comunhão, dessa união com Cristo. Porque nós somos unidos somente em Cristo Jesus. Foi pago um alto preço para que a gente fosse um. Segundo, a divisão no seio da igreja é um contra-testemunho do senhorio de Cristo sobre nós. Uma igreja dividida, ela presta um desserviço para o Evangelho. A pessoa que chega dentro de uma igreja, o que Jesus diz? Como que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo? Quando eles olharem para a igreja e verem o que na igreja? O amor. Quando eles virem o amor de Cristo derramado sobre a igreja, eles reconhecerão que aquela comunidade é uma comunidade de discípulos, de maneira que quando olham para a igreja e veem uma igreja dividida, é um testemunho de que eles são igreja, tem um endereço físico, tem o CNPJ, tem um rol de membros, tem um pastor, tem presbítero, tem diácono, só não sei se tem Cristo. E aí é um problema, irmãos. Se a igreja tiver tudo e não tiver Cristo, ela é um clube, não, sei lá, qualquer outra coisa. Às vezes bem organizado até. Mas sem Cristo, nós somos qualquer coisa, menos igreja. A divisão é um contra-testemunho. É um testemunho negativo. Qualquer coisa que ocupe o nosso coração a ponto de levar-nos a dissensões, discussões, rupturas e afastamento entre nós, é um ídolo que está sentado no trono que deveria ser de Cristo, no nosso coração. Olha, eu sei que Cristo fez isso, mas eu não aguento andar com esse irmão, não. Cristo é Cristo, eu... Não vai. Terceiro, Cristo não está dividido. Cristo é um. Ele não tem partidos,
Ele não valida qualquer tipo de ruptura no seu corpo, na igreja, por conta de gostos pessoais, ideologias, preferências teológicas ou denominacionais. Lá no céu não vai ter uma ala presbiteriana, uma ala batista, uma ala assembleana. Lá no céu vai ter a ala daqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. A nossa maior consciência teológica aqui é como uma criança que mal balbucia diante de Deus. O nosso conhecimento teológico é bom para nós, e uma boa teologia transforma o nosso coração, mas diante de Deus não é nada. Hoje nós vemos como um espelho, hoje a gente vê em parte. Eu imagino o dia, irmãos, em que nós estivermos no céu, diante do Senhor, e os nossos olhos forem desanuviados, e nós virmos ao Senhor como Ele é. Eu imagino que a gente fala, olha, eu acreditava porque eu li um livro de teologia, porque eu tinha uma Bíblia de estudo da boa, e é boa, mantenha a Bíblia de estudo, tá, da boa, porque eu li boa teologia sistemática, porque eu li boa teologia bíblica. Aquilo era uma gota do oceano, da enormidade da graça que agora eu vejo. Você imagina o que é isso, irmãos? Cristo não está dividido. As nossas divisões são por conta do nosso pecado. Sabe por que existe denominações? Que a gente é falho. Não se engane, o irmão da denominação dele, que não é a sua presbiteriana, ele está também com o coração sincero tentando encontrar. Nós somos aliancistas, somos pedobatistas. Aqueles outros irmãos não são. Eles têm uma outra percepção teológica. Você acha que Cristo vai estar lá? Deixa eu ver. Falhou na teologia da aliança, hein? Deu ruim para você. Dispensação. Não. Nosso coração, por maior sinceridade que ele tenha, ele nunca vai alcançar aqui o conhecimento pleno da graça de Cristo, como será no céu. E por fim, o Evangelho é a solução para as contendas. Se algo dividiu o nosso coração, vá para o Evangelho. Firme seu coração no Evangelho. Pregue o Evangelho. Aplique o Evangelho. Viva o Evangelho na sua plenitude. E as divisões vão acabar. Que o Senhor nos ajude a olharmos para essa igreja como a nossa e buscarmos o caminho mais excelente de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Te louvamos, Senhor, pela noite, te louvamos pela Tua palavra, te louvo até mesmo pela paciência dos irmãos, sermão mais longo, mais denso, mas que não seja, Deus, nenhum tipo de sabedoria humana, mas que seja a verdade do Senhor que alimenta a nossa alma. Cuida do nosso coração, cuida do nosso espírito, Senhor, para que a gente não venha andar distante do Senhor. A gente precisa de Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos. Antes nos exorta amorosamente pela Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém.